Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 24 de agosto de 2024. Vamos abordar hoje um tema a respeito das naves extraterrestres, comparando inclusive as naves com as estrelas, com os planetas. Vamos entender um pouquinho além da nossa capacidade consciencial que tivemos até então. Na medida que a nossa consciência se expande, nós vamos entender cada vez mais o coletivo do cosmos. Nós vamos entender que tudo se resume a poucas palavras: luz, energia, frequência, consciência. Vamos abordar hoje o tema sobre as naves extraterrestres, que elas não são apenas feitas de algum material desconhecido ainda por nós, mas são naves orgânicas. Elas têm vida, assim como tem vida o nosso planeta, que é uma consciência que já falamos aqui tantas vezes. Cada estrela, cada planeta, cada lua, cada nave espacial extraterrestre tem consciência. A consciência dos seus moradores, dos seus habitantes, daqueles que ocupam, seja um planeta, seja uma estrela, seja uma nave extraterrestre. Muitas vezes ficamos pensando, por que não podemos ver as naves dos extraterrestres? Por que elas conseguem se ocultar aos nossos olhos? Não é por causa de algum material, porque a matéria ela é visível. Tudo que tem de material aqui neste planeta nós vemos com nossos olhos. O nosso corpo físico está projetado como um corpo humano para ver aquilo que tem neste planeta, porque faz parte de uma consciência mais ou menos coletiva da humanidade do planeta. A própria consciência de Gaia, da Terra, ela é o resumo ou o resultado da consciência coletiva. Mas, obviamente, a incidência do tipo de luz que recebe, que transforma isso em energia. Então, a luz e a energia mais a consciência coletiva forma a frequência do planeta. Por isso que nós dizemos que a Terra estava numa frequência de terceira dimensão em termos de consciência coletiva, e que agora vai passar para uma consciência de quinta dimensão. Não é o planeta que vai mudar. O planeta Terra vai continuar sempre seguindo a sua órbita ao redor do Sol, como sempre fez. Vai continuar naquele mesmo tamanho, vai continuar as mesmas montanhas, os mesmos oceanos, embora obviamente de tempos em tempos o planeta sofre algumas alterações geográficas, como já aconteceu. Mas de uma forma ou de outra, tudo é resultado desses 4 pontos energéticos: luz, energia, frequência e consciência. Se a Terra está fazendo uma ascensão agora, uma transição planetária, é em função disso. A luz que chega já não é mais luz fotônica, é luz gama ou adamantina. E a consciência do coletivo também já não é mais a mesma consciência de algumas décadas atrás. Então essa consciência e essa luz cria uma energia diferente, mais elevada, que se transforma numa frequência também de quinta dimensão. Então, quando nós entendemos o processo, fica tudo mais fácil. As naves espaciais,
Até há pouco tempo sempre se acreditava que elas fossem de algum material, como são feitos os aviões, por exemplo. Os aviões são feitos de matéria existente aqui na Terra. Então nós vemos os aviões com os nossos olhos no corpo da Terra. Mas não é só por causa do material, porque nós vemos a Lua, por exemplo, vemos Sírius, vemos Vênus e outras estrelas tantas. E se nós vemos a estrela, o planeta, obviamente, poderíamos ver o que tem de material naquele planeta, mesmo com os nossos olhos físicos. Mas por que nós não vemos então as naves? Não podemos ver ainda, obviamente, porque mais adiante nós vamos ver. A explicação mais lógica é que as naves extraterrestres são orgânicas, elas têm vida, elas têm consciência. E esta vida e essa consciência está de acordo com os seus ocupantes. Porque tudo é um com o todo, no universo todo, no cosmo todo. Há sim alguns dispositivos, a consciência dos seus ocupantes dessas naves extraterrestres, enquanto eles determinam que nós humanos não podemos vê-los, inclusive ver as suas naves, a consciência deles cria este modo invisível, porque se os ocupantes das naves têm a consciência de que não podem ser vistos, ainda não é o momento, a nave cria como se fosse um escudo diante dos olhos humanos como um todo. Embora eventualmente os ocupantes de uma nave permitem serem vistos. Então aí muda a frequência, muda a consciência do coletivo entre ocupantes e a própria nave, que é orgânica. Então, eventualmente se pode ver algumas naves, tanto que muitas pessoas viram. Todos que já viram naves, viram de fato as naves. Eu, inclusive, vi uma nave há muito tempo. Eu era ainda criança. Na época, se chamava de objeto voador não identificado. E naquela época, muitas pessoas viram. Inclusive, foi noticiado, nas rádios da época. Mas tem pessoas que estão vendo naves agora, como há relatos, inclusive agora as últimas semanas, de muitos relatos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, principalmente das tripulações dos aviões. E há uma iminência da revelação, aonde vai ser mostrado e provado a existência dos extraterrestres, suas naves, aqui, junto de nós, que aliás sempre estiveram, como foi dito, numa forma camuflada. As naves, elas são orgânicas porque elas têm esta característica de vida própria. Se nós entendermos que a Terra, consciência de Gaia, é uma consciência de fato, e a Terra mostra isso através dos seus movimentos telúricos, os movimentos, sejam terremotos, vulcões, vento, chuva, enfim, os elementos, da natureza, os elementais, tudo isso contribui para que a Terra evolua como consciência dentro daquele ritmo: luz, energia, frequência, consciência. Vamos voltar um pouquinho mais próximos de cada um de nós. Quantas vezes foi dito que o cachorro tem a cara do dono? Eu já coloquei aqui em algumas postagens anteriores que os animais domésticos, principalmente cães e gatos também, obviamente, e qualquer um outro que seja domesticado, mas principalmente os cães
e os gatos, que nas linguagens cósmicas são chamados de canidais ou felidais, porque são cães ou felinos, são consciências que aqui na Terra vieram ainda como uma consciência pertencente ao reino animal. E elas estão em franca evolução. Assim como nós, eles acompanham no mesmo ritmo. Na medida que os humanos farão a sua ascensão como almas, as consciências dos animais também evoluirão na mesma proporção. Tanto é que os animais, como cães, principalmente gatos e outros tantos animais, já estão num nível de consciência equiparada com a consciência dos primeiros humanoides aqui da Terra, o homem pré-histórico, porque estão evoluindo também. A evolução jamais cessa. Os animais, tipo um cachorrinho que está numa casa, ele adota a consciência coletiva daquelas pessoas. Embora ele tenha preferência por uma das pessoas, que a gente sempre diz o seu dono, escolhido por ele, e ele tem a característica de mostrar esta consciência bem mais clara, que não resta nenhuma dúvida de quem é o dono daquele cachorrinho naquela casa. Ele também constitui em si mesmo uma consciência baseada no coletivo daquelas pessoas que estão naquela casa, ou muito próximo. Por isso, ele é fiel àquelas pessoas. Ele reconhece, ele sente afinidade, porque ele consegue integrar a sua consciência junto com as consciências dos demais que estão por ali. Quando nós entendemos que o animal possui uma consciência dos habitantes daquela casa, quando entendemos que a Terra possui uma consciência baseada no seu coletivo, no caso aqui os humanos, também fica fácil entender que uma nave extraterrestre tenha uma condição orgânica e de consciência de acordo com a consciência dos seus ocupantes. Tudo é consciência, tudo é energia, tudo é luz, tudo é frequência. Não há nada, absolutamente nada, que possa evoluir ou criar em si próprio, que não seja dentro da luz e, por consequência, da energia, da frequência e da consciência. Se a fonte criadora é simplesmente uma consciência maior, é uma fonte de luz, tanto que é chamado de Sol central cósmico. Essa energia que emana da fonte cria as frequências que criam também mundos. A criação é a evolução de tudo o que há. Segue sempre este quadrado: luz, energia, frequência, consciência. Nós temos algumas informações também que existem arcas. Olha, esse assunto está sendo bastante comentado e falado e disseminado nos últimos tempos agora. Há várias, não se sabe quanto, mas parece que em torno de 20 e alguma coisa, 24, 25, o número exato ainda não é preciso, arcas espaciais orgânicas em vários pontos do planeta Terra. Se sabe muito pouco sobre a sua origem e sobre o tempo que estão ali, mas são muitos milênios que elas estão enterradas ou embaixo das águas dos oceanos. E elas estão
como eles chamam, numa condição de estase. Elas estão ali para despertar a qualquer momento. E elas já deram sinais nos últimos anos que estão despertando. Elas estão se aquecendo. Tanto que alguns lugares, como a Antártica, por exemplo, há uma anomalia climática agora. Esses dias ainda eu vi uma reportagem de um centro de meteorologia que dizia uma coisa inexplicável. A Antártica estava, ou Antártida, tanto faz, estava momentaneamente com uma temperatura 30 graus acima da média para a época, que agora é frio, é o hemisfério sul, é o inverno. E muitos lugares da Antártida estão agora verdejando. Não é mais coberta completamente de gelo, tem algumas partes já verdes. E nós sabemos que tem pelo menos uma arca na Antártida. Assim como tem uma aqui no Brasil, na região de Caldas Novas, e de uns anos para cá parece que uma área de terra lá mais ou menos considerável está sem vegetação. Ficou como se fosse um arraial, porque está ficando uma energia diferente exatamente no ponto que está a nave. Dizem os especialistas no assunto, tem pessoas que estudam isso, têm conhecimento, há informações de consciências superiores que corroboram com isso também, que as naves estão prestes a despertar. Elas estão se movimentando, estão se aquecendo, estão se movendo. Falta um detalhe para que elas realmente apareçam, se mostrem e digam por que estão aí. Provavelmente elas vão surgir junto com as naves extraterrestres quando vierem as revelações e elas se mostrarem. Quando nossos irmãos galácticos também se mostrarem definitivamente para todos. No caso específico das arcas orgânicas, existem pessoas encarnadas aqui na Terra que possuem aquela consciência daquela arca. Talvez de tantos milhares de anos, em algum momento, eles estiveram naquela civilização que deixaram essas arcas. E no momento certo, essas consciências humanas, essas pessoas encarnadas, estarão próximos dessas arcas e a sua consciência coletiva de algumas pessoas ativarão a última chave para que elas possam realmente surgir, se mostrar, e todos nós poderemos apreciar não somente as arcas, como também os demais veículos extraterrestres e os nossos irmãos extraterrestres também. Porque quando aquela consciência disser, nós vamos entrar na frequência dos humanos, nós vamos ser visíveis para todos. E é isso que vai acontecer. É uma questão de consciência, de frequência. Assim como as almas que vão ascensionar para a nova Terra, é a alma que sempre encarnou aqui, a minha alma, a tua alma, mas ela estará numa frequência de quinta dimensão, não mais de terceira dimensão, então ela vai ascensionar. Tudo é movimento, tudo é evolução, tudo é sequência. Luz, energia, consciência e frequência. Quando Lavoisier criou a sua máxima dizendo: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Ele estava certo, mas tem uma observação, que hoje nós entendemos que, na verdade, não é que nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma, sim, de acordo com a consciência de cada planeta, de cada estrela, de cada nave extraterrestre, de cada arca. Inclusive, falei aqui antes dos animais, junto com os humanos, também evoluem. Por que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma? Porque Lavoisier estava certo, dizendo que nós não criamos nada além do que já existe. Porque tudo que existe é luz, energia, frequência e consciência. E nós criamos em cima disso, transformamos em cima disso. Mas é preciso entender que essa transformação é também uma criação. Então, aí eu coloco uma observação na lei de Lavoisier. 50% está certo e 50% é diferente, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas se eu não fizer nada, eu também não consigo criar nada. Então eu vou utilizar aquilo que já existe, em termos de luz, energia, frequência e consciência, e vou transformando também. Eu faço algo, dou uma contribuição e acabo co-criando. Por isso nós somos co-criadores. Senão, se a lei de Lavoisier não tivesse essa prerrogativa de co-criar, nós não co-criaríamos. Não co-criaríamos nada, absolutamente nada, porque tudo se transformaria naturalmente. E nós temos, sim, a participação na criação, quando nós colocamos a nossa consciência. Utilizamos a luz, a energia e a frequência. Colocamos a nossa consciência. Então nós cocriamos. E ao cocriar, nós transformamos. Então, tudo se transforma. De uma forma ou de outra, a consciência humana está se expandindo rapidamente. E é esta característica que está trazendo as condições para uma transição planetária eminente, rápida e grandiosa. Se a consciência dos humanos não se expandisse absolutamente nada, a Terra não sairia de um sistema de terceira dimensão. Porque mesmo que a luz e a energia estivessem ali, sem a consciência expandida, não criaríamos a frequência. Mas também, por outro lado, as leis divinas são tão sábias e tão perfeitas que, para que o humano mude a sua consciência, a luz aumenta a sua intensidade. E mesmo que nós nada fizéssemos para mudar, é impossível não mudar quando a luz vem mais intensa, porque a luz transforma. E ela vai transformar a nossa consciência numa expansão suficiente para criar a frequência da nova Terra. Esta sincronia, ela é tão maravilhosa e tão perfeita que é quase impossível que alguém não entenda pelo menos um pouquinho e faça, no mínimo, uma tomada de consciência para dizer, então sim, é isso. Que maravilha! Eu posso, eu estou aqui por uma razão, não estou aqui a passeio. Não existe acasos, existe sempre causas em tudo, absolutamente em tudo o que há. Porque tudo segue um plano divino. Vamos ver agora algumas informações que ultimamente estão vindo à baila, porque o mundo vai piorar, porque vai haver uma hecatombe nuclear, porque querem destruir o planeta. Sim, há um desejo de uma parte da humanidade, consciente ou inconsciente, do coletivo, que deseja.
o fim do planeta e da humanidade. Por mais estranho que possa parecer, existe sim. E muitas pessoas, inclusive, que se dizem pessoas do bem, estão na torcida para que isso aconteça. Mas existe, por outro lado, um plano divino para os mundos. Existe a consciência de Gaia. Existe uma luz que chega agora mais forte, não mais fotônica, mas sim adamantina. Existe uma massa crítica de consciências elevadas suficiente para criar, com a luz e a energia que chega, uma frequência do não-Armagedão. Por isso que a linha de tempo da Terra mudou em 2010. Mesmo que tenha 80% de pessoas vibrando na energia de baixa frequência, mas 20% da humanidade vibrando numa consciência mais elevada são suficientes para mudar uma linha de tempo. Porque uma consciência desperta, uma consciência ciente de si mesma e da sua função como coletivo e como indivíduo, tem um potencial energético superior a 1000 consciências que ainda se comprazem na velha energia da velha Terra. Então não precisaria de muitas pessoas para fazer uma mudança de uma linha de tempo. Assim nós entendemos o porquê que as coisas estão acontecendo favoravelmente, mesmo com tantas pessoas puxando o cabo de guerra na contramão. Nada vai impedir que a Terra faça a sua transição e que parte da humanidade faça a sua ascensão. Quantas vezes falamos aqui sobre este tema? Não há nenhuma força humana capaz de mudar isso. Se antes existiam entidades das sombras que comandavam esse grupo dominante do planeta, essas entidades foram levadas, foram removidas agora nos últimos anos. E aqueles que estão encarnados estão programados para as suas atitudes, seus atos, suas ações, de acordo com o que foram programados lá atrás. Mas nada mais atualiza esses programas nas suas consciências. E todo programa que passa um tempo sem atualização, ele acaba sendo obsoleto. Não serve para mais nada. É o que está acontecendo. Nós vamos ver o colapso do sistema exatamente por causa disso. Não está sendo atualizado. Começou, de uns tempos para cá, uma confusão, eu diria uma guerra interna do sistema. Por isso que lá em final de 2022, uma mensagem, eu até postei isso: não enfrente o sistema, pois o sistema se autodestruirá por si só, de dentro para fora. Sem comando não sobrevive. É como uma colmeia de abelhas, 50 mil, 100 mil, 200 mil abelhas, ou seja lá quantas mil forem, não importa. Tem uma rainha que comanda o enxame, a colmeia. Morreu a rainha, as abelhas, que produzem a comida para elas, para a própria rainha e para as abelhas que estão sendo criadas. Elas não sobrevivem. Morrem de fome, porque elas se perdem, elas ficam desnorteadas, sem o comando, sem a consciência coletiva, sem a consciência do ponto que controla tudo, que há sempre um ponto, como se fosse um sol central, onde emana a energia, a luz, que cria uma frequência, que cria uma consciência. Como é fácil quando nós começamos a entender como funcionam as coisas. Se nós olharmos uma floresta,
uma fonte de água, uma nuvem de chuva, um sistema frontal de frio, de calor, a direção dos ventos, das marés, o dia, a noite, o movimento da Terra, a órbita, o movimento das estrelas dentro de uma galáxia, tudo harmonioso, porque existe uma luz, uma energia, uma frequência e uma consciência em tudo. E quando nós falamos da fonte, que tudo emana a fonte criadora, o Deus criador, como muitos conhecem, porque são formas de entendimento. Como já foi dito aqui, Deus não é uma entidade, Deus é uma consciência. A consciência una, a consciência maior, aquela que emana uma fonte, o Sol central cósmico. E nós somos parte disso tudo. Estamos em contínuo crescimento, evolução. Primeiro nós desmembramos de um eu superior, nos transformamos em almas e fractais de almas, criamos em determinados lugares dos mundos infinitos, levamos esse conhecimento para o coletivo, somos integrados em versões nossas superiores, quando fazemos a ascensão, e depois lá adiante nós transformamos em almas e superalmas novamente, e depois nós fragmentamos novamente, e assim é o movimento em espiral de tudo que existe. Um sobe e desce, um alarga e estreita, um abre e fecha de consciências. Por isso, quem cria somos todos nós, tanto individual como coletivo. Quando temos a consciência de tudo isso, a vida se transforma. A vida fica bela. A vida realmente vale a pena, porque nós estamos cocriando coisas o tempo todo. Mesmo na dificuldade, mesmo na dor e no sofrimento, estamos criando algo. Como experiência ou como também encontrar soluções. Como sair da situação de desconforto e dor. Criação e evolução. O movimento contínuo do universo. Aí alguém me diz, lembrei aqui agora, mais uma vez. Alguém diz, será que tem vida fora da Terra? Olha, faz muito tempo que até eu acreditava que não tinha vida fora da Terra, pois a Terra era o único planeta, porque assim a gente aprendia lá no tempo da escola. Será que tem vida fora da Terra? Até eu acreditei que não tinha mesmo. Hoje eu acho graça quando eu lembro disso. Como a gente duvida disso? Se somente a nossa galáxia, a Via Láctea, tem centenas de bilhões de estrelas, e as estrelas têm planetas e luas. Quantas naves em forma de planetas, em forma de estrelas, em forma de luas, só aqui, fora as orgânicas que são dirigidas por seres. Quantas galáxias tem só no nosso universo? Quantos bilhões? Quantos bilhões de universos formam um multiverso? E quantos bilhões de multiversos formam o cosmo infinito? E será que tem vida fora da Terra? O que é a vida? O Sol tem vida, a Lua tem vida, Marte tem vida, Vênus tem vida, todos os planetas do sistema solar nosso têm vida, todas as estrelas têm vida. Uma vida
que se adequa àquele orbe. A vida na Terra, provavelmente igual não tem, porque seria um desperdício experienciar a mesma coisa 2 vezes num mundo tão dinâmico como é o universo, como é o cosmos. Cada planeta, cada estrela, cada humanidade de cada lugar. Se aqui na Terra nós somos indivíduos, é porque não tem 2 almas iguais, com a mesma consciência. Não existe. Cada uma viveu uma experiência ao longo das suas sucessivas encarnações. Como pode 2 almas ter a mesma frequência, a mesma consciência? Obviamente somos uma humanidade parecida, que se identifica como uma humanidade da Terra, humanos. Mas somos, cada alma, uma essência única. Por isso, vieram tantos bilhões de almas experienciar aqui na Terra. Cada uma leva a sua experiência, que está registrada nos anais do cosmo infinito, para que todas as outras almas saibam também como é viver na Terra sem precisar vir na forma humana. As nossas versões mais elevadas da nossa própria alma, que somos um fractal, as versões lá mais altas, como o eu superior, que é o máximo da nossa mônada, sabe tudo o que acontece em tempo integral no cosmo infinito. Então, tu tem uma versão bem acima da tua mônada, o eu superior. E ele pode te informar dentro da tua capacidade, dentro desse fractal que você é, de entendimento. Por isso que, às vezes, a gente fica pensando até quando nós precisamos ainda de algumas entidades como mentores, orientadores, se nós temos as nossas versões, que sabem tanto quanto eles. Não digo mais, porque todos nós temos a escadinha e todos têm o último degrau lá em cima, na fonte. Nós vamos trazer o conhecimento de dentro de nós mesmos. Agora, já nesta fase da ascensão em diante. Porque os véus vão ser erguidos e a nossa consciência será expandida de tal forma, através da luz que chega, da nossa consciência que se altera, da energia que se cria, vamos atingir a frequência do entendimento, a frequência da 5ª dimensão e acima, a frequência da nova Terra. E é isso que chamamos de evolução, de ascensão. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês.